Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. De forma que a gente toma um outro rumo, uma outra força espiritual. O povo de Deus, em todo o tempo, experimentou alguns avivamentos espirituais. Muitos avivamentos espirituais aconteceram no meio do povo de Deus, o povo de Israel, em todo o tempo, de vez em quando, o Senhor chamava a atenção do seu povo, levantava um profeta, um juiz, um sacerdote, um rei, para despertar o povo espiritualmente, porque o povo estava caindo numa apatia espiritual, numa frieza, num distanciamento, o pecado ia entrando, as pessoas começavam até se voltar para a idolatria, para outros deuses. E Deus começava a ficar escanteado, esquecido. O povo se esquecia até mesmo de oferecer a Deus os sacrifícios. Algumas vezes desprezavam até a casa de Deus. Não iam mais à casa de Deus, não valorizavam mais a palavra. Muitas vezes aconteceu isso no povo de Israel, na história do povo de Israel, no Novo Testamento, Velho e Novo Testamento, na igreja cristã e nos nossos dias também. Quantos grandes avivamentos aconteceram na era cristã, em todo o tempo, homens de Deus da nossa era que foram levantados pelo Senhor, que não são homens bíblicos, dos tempos bíblicos, mas são homens do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, cada século, o Senhor tem levantado homens de Deus para despertar o povo, fazendo uma reforma, levantando a moral espiritual do povo. Isso é necessário. Então, a gente tem que entender isso. O avivamento é muito presente. A palavra avivamento não existe na Bíblia. Nós não encontramos essa palavra, o avivamento, mas encontramos o efeito dela, a realização desse avivamento, a efetividade do avivamento nos tempos bíblicos, no meio do povo de Deus. Então eu gostaria de que toda a igreja se voltasse para isso nesses dias, e como desde a semana passada eu já estou ministrando, todos sintam essa necessidade, quando orarem, pensem sobre isso, como é que está a minha vida, como é que meu relacionamento com Deus, comece a refletir sobre isso, e pedir a Deus: Senhor, renove a minha vida, restaure a minha vida, eu quero estar com minha vida ativa, viva, porque avivamento significa isso, tornar vivo, fazer, viver, trazer atividade, lucidez, despertamento, tudo isso. Então a gente tem que pensar sobre isso. Como é que está a sua vida com Deus? Porque isso é muito comum acontecer com todo crente. Ele pode
sorrateiramente, muito lentamente e esfriando, e sem perceber, ele depois percebe que está uma pessoa acostumada apenas a vir para a igreja, acostumado com tudo que tem no culto, mas não sente mais nada, sabe? Não tem mais nenhuma empolgação com Deus, não tem mais vida com Deus, não tem mais vida. Isso é muito importante. A igreja de Éfeso, lá a igreja em Apocalipse, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que cuidava das coisas de Deus. No entanto, o Senhor disse: eu vejo que vocês são perseverantes, vocês não toleram pecado. Você vê, vocês estão trabalhando, é uma igreja ativa, porém tem uma coisa contra vocês. É que vocês perderam o primeiro amor. O primeiro amor foi perdido. Então o Senhor estava dizendo que eles tinham caído numa apatia espiritual, perderam aquela primeira empolgação, aquela alegria do Espírito, aquela paixão, aquele fervor por Jesus Cristo. Jesus foi quem disse para eles: vocês perderam o primeiro amor. Então isso é um avivamento que a igreja precisa. A igreja precisava desse avivamento espiritual. A gente pode estar na igreja, a gente pode vir para a igreja, a gente pode estar participando das coisas no culto, sem contudo vida. Acho que a igreja de Sardes, o Senhor disse também que eles tinham o nome de que eram vivos, mas estavam mortos. Era uma igreja, o povo se reunia, fazia esse culto, mas eram mortos. E o Senhor percebia isso, o Senhor via isso, o Senhor vê isso na nossa vida. Deus está voltado para isso. A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar igual os fariseus, que sabiam tudo de culto, tinha aquelas vestimentas de religiosos, pareciam, mas não tinham vida. Não tinham a essência, que era a vida de Deus na vida deles. E hoje em dia muitos religiosos aí fora também vão para as missas, vão para as igrejas, e aquela coisa rotineira, aquele costume, aquela tradição, mas vai e vem do mesmo jeito. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos, para a gente não ir e voltar, vir para a casa do Senhor e voltar da mesma maneira. Nada aconteceu, nada acontece. Isso quando está acontecendo, a gente precisa de um avivamento. Eu quero ministrar uma palavra agora. Eu gostaria, os textos que eu vou citar, você abra, porque observando alguns avivamentos que ocorreram nos tempos bíblicos, estava olhando alguns avivamentos que aconteceram, que foram registrados na Bíblia, que aconteceu no meio do povo de Deus. São muitos, é muito importante a gente ver eles. Então eu notei que cada um deles aconteceu em razão de um fato que estava acontecendo. Ele veio, a necessidade dele existiu em razão de alguma coisa que estava acontecendo no meio do povo. E isso levou o povo a um despertamento espiritual. E isso nos traz uma grande lição para a vida da gente, um ensinamento para a vida da gente. Se aqueles avivamentos aconteceram em razão daquela necessidade, daquilo que estava ocorrendo no meio do povo de Deus, pode muito bem, naturalmente, estar acontecendo conosco também. E a gente aprende porque a gente vê, quando eu estudo, a gente vê que isso também tem ocorrido no nosso meio. Então, a gente pode tomar como exemplo para a nossa vida e a gente descobre quando é que precisamos de um avivamento. Então, essa palavra eu quero ministrar hoje. Quando é que nós estamos precisando de um avivamento? Quando é que a igreja precisa de um avivamento? Quando é que você individualmente precisa de um avivamento? Porque o avivamento, ele começa nas pessoas, individualmente.
Ele tem que começar por nós, por cada um de nós. A gente não tem que esperar que ele entre por essas portas aí, pela janela aí, e venha para todos de uma só vez. Mas o avivamento, ele acontece no coração das pessoas, de cada um. Quando cada um se volta para si, começa a refletir sobre sua vida, começa a sentir a necessidade, e aí vai começando um outro, e vai, e é como fogo mesmo, vai se alastrando. E a igreja acaba toda recebendo, mas é necessário que cada um pense em si. Não pense em termos de igreja, mas em si, da sua própria vida. O avivamento começa por aí. Então, quando é que a gente precisa de um avivamento? Analisando, como eu falei, alguns avivamentos que aconteceram. Por exemplo, um dos maiores avivamentos que aconteceu está em 2 Crônicas, capítulo 5. Você abre aí, 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas. Vamos todos abrir esse texto. No capítulo 5, alguns versículos salteados eu devo ler, para a gente se inteirar do que nós estamos falando. Então, esse foi um dos maiores, irmãos, que aconteceu. Foi quando Salomão acabou de construir o templo. Ele acaba a construção do templo e ele traz para o templo a arca da aliança do Senhor. E ele convoca os sacerdotes a colocar a arca da aliança no lugar mais íntimo do templo, santo dos santos. Veja só, o capítulo 5, a partir do versículo 2, diz: congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os principais das famílias dos israelitas, em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º dia. Vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nele havia. Os levitas sacerdotes é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se reuniram a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e boi, que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Passando à frente, aí o versículo 12, quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, alguns aqui, e para frente, verso 13, quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando eles trouxeram, Salomão acabou de construir o templo, então ele traz a arca da aliança. O que é que representava a arca da aliança do Senhor? Representava o quê? A presença de Deus. Diga, a presença de Deus. A presença de Deus. Não adiantava nada construir um templo lindo, maravilhoso, com muitas coisas de ouro, finíssimos, sabe? Com uma precisão incrível, lindo, maravilhoso, perfeito, se a arca da aliança, que era a presença de Deus, não estivesse ali. Então ele trouxe a arca da aliança. Quando ele trouxe, começaram a louvar, a cantar, com todos os levitas, instrumentais, tudo começou a adorar o Senhor. A casa se encheu de uma nuvem, a glória de Deus desceu sobre a casa dele, sobre todos os que estavam ali. Aí aqui no verso 12 do capítulo 6 em diante diz:
mostra aqui uma oração que Salomão, cheio do Espírito, começa a fazer. Que oração linda, nós não vamos ler todo, mas olha: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, e a puseram no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, pessoalmente o disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. E ele vai adiante uma oração lindíssima pelo capítulo inteiro, capítulo 6, aí no capítulo 7, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, de fazer esta oração, desceu fogo do céu. Olha, irmãos, a gente sexta-feira viu que Elias, quando orou, desceu fogo do céu, né? Mas não só foi Elias, aqui, ó, antes dele, Salomão, quando acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Irmãos, não tem avivamento mais poderoso do que esse. Aliás, o verdadeiro avivamento é quando o fogo do céu desce. É quando a glória de Deus se manifesta. Só Deus pode trazer avivamento. O verdadeiro avivamento, ele vem do céu. Eu ministrei sexta-feira mostrando que não adianta você botar outro fogo, arrumar qualquer fogo, inventar um fogo, trazer fogo não sei da onde. Quando Elias mandou aprontar o sacrifício, o altar, o sacrifício, disse: não lhe metam fogo, não lhe metam fogo, e eu vou preparar o meu, não vou meter fogo, porque o fogo vem do céu. Avivamento verdadeiro é Deus quem faz, é só Deus que dá. Amém, irmãos? O homem não pode agendar, não pode preparar, ninguém pode dizer, ninguém pode fazer uma propaganda. Sexta-feira é dia de avivamento, venham porque vai acontecer um avivamento. Ninguém pode fazer isso, porque quem faz o avivamento é o Senhor, quem traz é o Senhor. E aí Salomão, quando acabou de orar, desceu fogo do céu. E aqui na frente, aí você vê que ele começa a orar, e ele ora ao Senhor, e o Senhor diz para ele: eu ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Deus fala. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, versículo 13, ou se enviar peste entre o meu povo, aí o versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E aí Deus fala para Salomão. Que coisa linda, para mim esse foi um dos maiores avivamentos que aconteceram na história do povo de Israel. Aqui, quando Salomão termina de construir a casa, o que eu concluo aqui? O que aconteceu aqui para esse avivamento acontecer? Foi que eles trouxeram a Arca da Aliança. O segredo aqui, a mensagem é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, irmãos, nós sabemos que representava a presença de Deus, a presença majestosa do Senhor, a presença de Deus. Irmãos, quando é que precisamos de um avivamento espiritual? Quando nós não estamos mais valorizando a presença de Deus nos cultos. O que há de mais importante num culto, irmãos, é Deus presente neste culto.
O que há de mais importante é Deus presente. Saiba disso, aprenda isso, nunca se esqueça disso. Se nós viermos para o culto por outra motivação, que não seja sentir a presença de Deus, adorar o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, esse culto não terá validade, ficará vazio, oco, sem sentido. Não estaremos passando apenas de religiosos, sabe? Estamos fazendo coisas rotineiras. Estamos sendo religiosos. Se não estamos primando pela presença de Deus. O que há de mais importante aqui não é as pessoas que estão aqui, não é o que é feito aqui, o louvor, as programações, as peças, a festa. O que há de mais importante num culto é a presença de Deus. Todo crente tem que vir para a igreja preocupado com isso. Eu vou buscar a presença de Deus. Tem que vir com essa intenção, com esse propósito, com este objetivo. Eu vou para a casa do meu Deus e lá eu quero adorar o meu Criador. Eu quero sentir a presença do Senhor. Eu quero estar na sua presença. Eu quero ser inflamado pela sua presença. É a presença de Deus. Se você vem para o culto, meu irmão, e não sente a presença de Deus, e não percebe Deus presente nesse culto, foi em vão o que você fez. Você vai voltar do mesmo jeito, vazio, seco, sem nada, sem crescimento, sem nada na sua vida. A gente precisa valorizar a presença de Deus. Nós, os cristãos, em todo tempo, não podemos nos afastar disso, nos esquecer disso. E podemos perfeitamente nos esquecer disso, virmos para o culto, sabe, para vermos as pessoas, conversarmos, nos confraternizarmos, nos alegrarmos por outra razão, apresentarmos programa, sabe, apresentarmos o que ensaiamos, e uma série de motivos. Podemos vir para a igreja por causa disso e não estarmos voltados para o objetivo principal, que é de adorar e louvar o Senhor, e não buscarmos a presença de Deus. Podemos vir para a igreja e não buscarmos a presença de Deus e não sentirmos a presença de Deus. Quando isso está acontecendo na vida de crentes, na igreja, a sua vida está precisando de um avivamento espiritual. Eu aprendo isso. Salomão, quando trouxe a arca da aliança, o Senhor viu que para eles o mais importante era Deus presente. Para eles a arca era a figura do próprio Deus, era Deus presente. Se não tivesse a arca, nada mais adiantaria. Nada mais tinha sentido. Então, quando eles trouxeram e que louvaram o Senhor e se alegraram, Deus veio espiritualmente. Deus veio sobre o seu povo. A arca era aquele objeto, aquele material, aquela caixa, mas era uma representação, mas era um símbolo daquela época. Mas aí veio a glória de Deus do céu, veio o fogo de Deus, veio a manifestação da glória de Deus numa nuvem, através do fogo, dentro da igreja, dentro do seu povo, no meio do seu povo. Então isso mostra que a gente precisa valorizar a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus no culto é o que há de mais importante, irmãos. Nunca se esqueça disso. Quando você vier para a igreja, venha com essa intenção de buscar Deus, de adorar Deus, de ver Deus presente neste culto. Amém, querido? Ao se ajoelhar, como você faz, de ora ao Senhor, diga: Senhor, eu vim para aqui não para outra coisa, eu vim para te adorar, eu vim para te buscar, eu vim para sentir a tua presença. Irmãos, porque aí a gente vai estar perdendo tempo, se a gente vier para a igreja e fizermos o culto mais brilhante, mais arrumado, mais projetado, mais ensaiado, e não primarmos
pela presença gloriosa do Senhor, tudo será inútil. Tudo é perca de tempo, tudo é bobagem, tudo ficará sem sentido, viu? A razão de estarmos aqui não é outra, senão a presença do nosso Deus. Você crê que o Senhor está aqui, irmãos? Você sente a presença de Deus? Quando louvamos ao Senhor, não é para outra coisa, é louvamos ao Senhor. Adoramos a Ele. Os levitas se reuniram, louvaram a Deus. Deus gosta muito de louvor. Deus gosta de todo tipo de louvor. O povo de Israel é conhecido como um povo alegre, um povo festeiro, um povo festivo, um povo que glorifica, que canta, que dança ao Senhor, porque foi assim que o povo foi criado, sabe? Na presença de Deus, adorando o Senhor. Deus, Ele se faz presente no meio dos louvores. E é preciso que tudo que a gente faça seja voltado para o nosso Deus. Nunca se esqueça disso. A igreja, se cair numa apatia, vier para fazer um desfile de moda, vier para se encontrar com o namorado, vier para bater papo, vier para fazer negócio na igreja, vier para fazer qualquer outra coisa, se não for para buscar a presença de Deus, se não for para adorar a Deus, o seu culto pessoal não existe. Não existe culto. Não existe. Você estará indo como quem vai para o cinema, como quem vai para o clube, como quem vai para qualquer outra parte, para o shopping, qualquer outro canto. A diferença de virmos para a casa do Senhor é porque vamos reverenciar, adorar, nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Adorar o Criador, o Deus da vida da gente. Amém, amados? A presença de Deus. Se você não estiver primando por essa presença de Deus, aí a necessidade de um avivamento. Se você estiver se esquecendo disso, se você estiver, sabe, negligenciando isso, aí você está precisando de um avivamento espiritual. Quando é que precisamos de um avivamento espiritual? Quando não estamos valorizando a presença de Deus no culto. Quando não estamos ansiando mais pela presença de Deus no culto. Quando não estamos mais sentindo a presença de Deus no culto. Estamos precisando de um avivamento. Aí outro exemplo de um poderoso avivamento, e que a gente tira uma outra lição para a nossa vida. Um outro grandioso avivamento que aconteceu foi aqui no capítulo 29, do mesmo livro, 2 Crônicas, abra aí. Foi o que se deu no reinado de Ezequias, no capítulo 29, desse mesmo capítulo, ou melhor, desse mesmo livro. Quando ele restaura o culto a Deus, ele abre as portas da casa de Deus e as repara. Vou ler aqui esses primeiros textos, para a gente tirar uma lição, ó. Tinha Ezequias 25 anos de idade, um jovem, né? Rei Ezequias, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha o que é a primeira coisa que Ezequias fez como rei. A primeira coisa, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse, versículo 5: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós o estáis vendo, como os vossos próprios olhos.
Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido, disse Ezequias, eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. E aí, meu irmão, olha que o versículo 15 diz: congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro Cedron. Começaram, pois, a santificar. No primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino do santuário de Judá. E aí lá na frente, verso 28, toda a congregação se prostrou quando se entoavam cânticos e as trombetas soavam, tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e adoraram ao Senhor. Irmãos, esse foi um tremendo e poderoso avivamento que aconteceu nos dias do rei Ezequias. O que foi que aconteceu aqui? Ezequias, quando assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é reparar a casa do Senhor, os sacrifícios, o culto, abre as portas da casa de Deus e chama os sacerdotes, os levitas, e ordena que eles tirem toda a imundícia de dentro da casa de Deus, façam uma limpeza, santifiquem todos, até os objetos, tudo que tinha na casa do Senhor deveriam ser santificados, purificados, limpos, lavados, as pessoas também. E eles começam um trabalho de limpeza, de purificação, tirando de dentro da casa de Deus toda a imundícia. Todo o povo se volta para fazer isso, e há um grande e poderoso avivamento, uma renovação. Todos se voltam para a verdadeira adoração a Deus. Todos se voltam para Deus, e nos dias de Ezequias, todos se voltaram e serviram a Deus com um coração fervoroso, com uma vida agradável a Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui, irmãos, com esse outro avivamento? Quando há imundícia na casa de Deus, nas vidas, precisa-se de um avivamento espiritual. Quando há pecado dentro da casa de Deus, quando há coisas que está afastando Deus, quando coisas que estão acontecendo na casa de Deus, que não é mais digno da presença de Deus, que Deus não tem mais lugar para estar na casa de Deus, na casa dele, porque algumas coisas que estão acontecendo o afasta da casa de Deus. Essa é a hora de acontecer um grande avivamento espiritual. Imundícia na casa de Deus. Quando está se praticando todo tipo de pecado. Pessoas quando perdem o temor ao Senhor. E mesmo na casa do Senhor, passam a praticar pecados.
abomináveis ao Senhor, adultério, prostituição, fornicação, mentira, engano, ciumeira, inveja, fofoca, intriga. Essas coisas são imundícias. O que é imundo dentro da casa de Deus? São pecados, procedimentos, atitudes, coisas que acontecem nas igrejas, não só nessa não, em toda a igreja, mas eu não quero saber das outras, eu quero saber da nossa. Então, coisas que acontecem dentro da casa de Deus, que afasta a presença de Deus, que não glorifica o nome do Senhor, que entristece, que fere a santidade de Deus. Quando isso está acontecendo, há uma necessidade de avivamento espiritual. Quando pessoas perdem o senso de santificação, o senso de temor a Deus, o senso de reverência a Deus, de respeito a Deus, e mesmo na casa de Deus, continuam praticando certas coisas, enganando, falcatriando, falando coisas indevidas, murmurando, praticando adultério, fornicação, mentira. Sabe, irmãos, essas coisas, elas são imundas, são imundícias dentro da casa de Deus. Fofoca, divisão, contenda. Sabe, disse-me disse, grupinho desse, grupinho daquele, gente com raiva do outro, intrigado dentro da casa de Deus. São coisas absurdas que não se admite isso, irmãos. Isso acontece dentro da casa de Deus. Isso acontece mais frequentemente do que você pode imaginar. De vez em quando eu tenho que resolver problemas dessa natureza, chamar pessoas que não tinha necessidade de chegar a esse ponto, de eu ter que chamar pessoas. Olha, irmãos, para quando eu venho perceber, e venho sentir a necessidade de ter que chamar, o negócio não está fácil. Tem que chamar, irmão, como é que pode? 2 crentes intrigados dentro da igreja, irmão, vocês são irmãos, queridos. Como é que pode vocês ficarem dentro da mesma casa, vocês irmãos em Cristo, participarem da ceia, vocês intrigados, falando mal um do outro, discutindo, brigando, que negócio, isso é imundícia, irmão, para você saber que isso existe, né, lá não sei aonde não foi lá, não sei, aqui, acontece isso, sabe, e são imundícias. Jovens que namoros indecentes, que praticam sexo antes do casamento, isso é imundícia, irmãos, é crente, participa, é membro da igreja, participa da ceia, mas está em fornicação, isso é imundícia. Você está com uma vida de imundícia na presença de Deus. Isso é imundícia. Isso não agrada a Deus. Você vem para a igreja, canta, bate palma, levanta as mãos, assiste toda a mensagem, balança a cabeça, concordando com tudo, mas vivendo na imundícia. Numa situação dessa, você precisa de um avivamento. Quando se está vivendo uma vida de imundícia, você tem que parar e pensar, eu preciso de um avivamento espiritual na minha vida. Avivamento não é dons espirituais, avivamento você tem que ressuscitar, porque você está morrendo. Avivamento é isso, é ressuscitar, o sentido perfeito para a gente explicar avivamento é quando uma pessoa tem uma parada cardíaca e ele passa por aquele momento de ressuscitação, sabe? De ter que ressuscitar ele, de fazer aquelas massagens cardíacas para tentar trazer de volta os batimentos normais do seu coração. Isso é o verdadeiro sentido do avivamento. Quando a igreja está morrendo, quando o crente está morrendo, o fôlego está indo embora, está se acabando, ele está precisando dessa ressuscitação, dessas massagens cardíacas, para ele voltar, senão ele vai para o buraco. Então, para ele voltar, avivamento significa isso, pronto. Avivamento significa isso. É você tornar a viver. É você se acordar, despertar, prestar atenção. E o que leva você a ficar com essa parada cardíaca é pecado. O pecado. A imundícia vai tomando conta. Alguém olha para você e vê você aí vivinho, com os olhinhos batendo, falando tudo. Mas espiritualmente você está numa parada cardíaca. E espiritualmente você está para morrer. Você está já morrendo. Está precisando, porque você está vivendo uma vida de imundícia. Gente que mente descaradamente, mente no trabalho, mente em casa, mente para todo mundo. É mentira.
mentiroso de carteirinha, crente que usa da mentira todos os dias na sua vida, tudo que vai fazer é com mentira no meio, com falcatrua, com enrolada. Isso são imundícias, irmão. É crente essa pessoa, está lá na igreja, mas vivendo com esse tipo de procedimento. E são imundícias. Ezequias se levanta e conclama uma limpeza, uma purificação, diz: tira toda a imundícia de dentro da casa de Deus. Ele foi um dos homens mais prósperos, um dos reis que mais prosperou no reinado de Israel. Por essa razão, porque ele priorizou a santificação. A santificação na casa de Deus. Quando falta santificação, é hora de um avivamento espiritual. É hora de um avivamento espiritual. Sinta isso, perceba isso. E peça a Deus misericórdia. E se volte para Deus, porque senão você vai morrer. Você vai ficar um defunto ambulante. Sem a presença de Deus, sem vida, sem o Espírito Santo, sem a graça. Vazio, perdido. Misericórdia. Outro avivamento. Sabe outro? Eu tenho alguns que depois eu vou continuar. Quarta-feira eu continuo falando sobre esses avivamentos. Cada um tem um ensinamento muito lindo. Mas outro avivamento aconteceu aqui no capítulo 34. Aí também, em 2 Crônica. No capítulo 34. Vai para lá. 34. Esse avivamento lindo. Esse outro grandioso avivamento que aconteceu foi nos dias do rei Josias, quando ele fazia a reforma do templo. E aí o sumo sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei que estava perdido na casa de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha, irmãos, esse capítulo 34. Capítulo 34. O rei Josias estava fazendo uma reforma na casa de Deus. Aqui no versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achava na casa do Senhor e entregaram na mão dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, quando o rei Josias ouviu a lei do Senhor sendo lida, a palavra do Senhor sendo lida, o seu coração se quebrantou, se rasgou na presença do Senhor. O verso 29 diz: então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Enquanto o reinado do rei Josias durou, o
povo não se afastou da presença de Deus. O povo não se desviou, ou seja, houve um avivamento espiritual todo o tempo em que o rei Josias reinou sobre o seu reinado. O povo esteve na presença de Deus. Por causa de quê, irmãos? Porque a palavra de Deus impactou o coração de Josias, do rei Josias, de uma maneira que ele se quebrantou e se voltou para os estatutos, para os mandamentos, para as leis do Senhor. E a palavra de Deus gerou no seu coração uma convicção muito grande de pecado. A palavra de Deus trouxe luz, trouxe clareza, para ele perceber o que estava acontecendo no meio do povo. A palavra de Deus, tudo por causa da palavra de Deus. Agora, sabe onde essa palavra estava? Perdida, escondida dentro da casa do Senhor. Irmãos, isso aqui eu acho, tem uma mensagem tremenda aqui. Quando é que precisamos de um avivamento espiritual? Quando a palavra de Deus se perde dentro da casa de Deus. Quando é que isso é possível? Isso é possível? Quando é que isso é possível? Quando você não fica mais impactado com a palavra de Deus. Gente que vem para a igreja e não mais se impressiona com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus não é mais o mais importante para você. Não é o mais importante no culto. A palavra de Deus. Quando a pregação não toca mais o seu coração. Preste atenção, irmãos. Quando é que você precisa de um avivamento? Quando você dorme na hora da pregação. Quando a pregação faz você cochilar. Quando você dá um faniquito na hora da pregação. Uma vontade de ir no banheiro. Uma vontade de sair. Tem gente que na hora da pregação, aproveita a pregação para ir lá fora. Eu tenho um negócio para conversar contigo. Na hora que a pastora começar a pregar, a gente sai devagarinho e vamos conversar, que tem um negócio que eu tenho muito importante para a gente conversar. Aí na hora da pregação, sai para conversar lá no banheiro, lá nos corredores, lá no departamento. Quando a pregação, a palavra de Deus não lhe impressiona mais, não impacta mais o seu coração, não gera arrependimento no seu coração, quando não traz mais convicções para dentro de você, quando não gela teu coração, quando não, o profeta Abacuque disse: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Ele disse: eu tenho ouvido as tuas declarações, a tua palavra. Depois que eu tenho ouvido a tua palavra tem me alarmado. Eu tenho ficado impressionado, impactado, surpreendido. Eu tenho ficado estarrecido diante da tua palavra. Tua palavra tem mexido comigo, movido o meu coração. Irmãos amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Se essa palavra de Deus não gera mais em você impressão nenhuma, impacto nenhum, comoção nenhuma mais, eu devo dizer a você que você está muito mal e você precisa de um avivamento espiritual. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que sempre criar uma expectativa no nosso coração. A palavra de Deus tem que sempre trazer algo novo para dentro de nós. Independente de quem pregue aqui. Independente de quem ministre. É a palavra de Deus, eu tenho que receber dela, eu tenho que buscar nela, eu tenho que ver nela algo de Deus para a minha vida. A palavra de Deus tem que gerar vida dentro da nossa vida. A palavra de Deus, é a palavra de Deus o objeto principal do avivamento espiritual. É a palavra de Deus que gera avivamento espiritual. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Avivamento só vem depois que a palavra gera convicção no nosso coração.
Aqui nós encontramos o rei Josias, impactado. Quando se acha uma palavra de Deus, a palavra de Deus pode estar perdida dentro da casa de Deus, para você, para pessoas individuais. Para pessoas individuais. Viu? Ela pode estar perdida. Você vir e voltar do mesmo jeito. E você, ao ponto de você, depois do culto, alguém perguntar: o que foi pregado hoje lá na igreja? E você não saber dizer. E você não saber dizer nem o que foi lido. Que texto foi que foi lido na igreja? Eita, deixa eu ver. Eita, sabe que eu nem me lembro. Então, querido, se você não se lembra do que foi pregado, se você não se lembra da mensagem que foi ministrada, de um texto que foi lido, eu acabar de falar sobre avivamento espiritual, sobre esses exemplos de avivamentos espirituais aqui, numa escola dominical, uma palavra dessa, essa palavra Deus me deu ontem, e eu achei uma palavra poderosa, muito importante. Eu vou continuar falando sobre dentro desse prisma aqui, mostrando exemplos de avivamentos que aconteceram e tirando uma mensagem dentro de cada um deles. Aqui foi a palavra de Deus que gerou avivamento no povo de Deus. Josias, quando se achou o livro e leu-se o livro, ele rasgou as suas vestes. Ele desceu à presença de Deus, ele convocou todo o povo para se voltar para as leis de Deus. Olha, gente, o que é que a palavra de Deus diz? Olha a palavra de Deus apontando para o nosso pecado. É a palavra de Deus que traz clareza para a mente da gente. A palavra de Deus, ela é como um espelho que mostra a nossa sujeira. A palavra de Deus é um espelho que você, quando se vê diante dela, quando você se põe diante dela, ela reflete na sua vida o que tem de errado, de sujo, de imundo, de podre na sua vida. Para você tirar, igual o espelho, que você vai para o espelho assim e vê que seu rosto tem uma mancha. Sabe, que seu cabelo está desarrumado e você vai arrumando e limpa. Eita, aqui tem um negócio sujo. Mas é o espelho que mostra. A palavra de Deus é espelho. Diga, a palavra de Deus é espelho. Cutuca o irmão aí para ele não dormir. Diga, epa, irmão, acorde. A palavra de Deus está sendo pregada. Ela é espelho. Quando você não se vê mais nesse espelho, quando esse espelho não está mais refletindo nada na sua vida, você não consegue mais enxergar teu pecado, a palavra de Deus não lhe impressiona mais, você não se lembra do que é pregado, você não é tocado, você não é comovido, você não é quebrantado. Irmãos, olha, para mim o que tem de mais importante é a palavra de Deus no culto. Eu não posso ficar sem a palavra de Deus um dia, não posso. Definitivamente. Se eu estiver fora, se eu estiver de férias, eu procuro uma igreja. E quando eu chego, eu foco minha mente, meus olhos, minha atenção na pregação que vai acontecer ali agora. E eu presto atenção. E a palavra de Deus, para mim, é o que há de mais importante. Sabe? E a palavra de Deus, ela sempre toca meu coração. O que não toca é heresia. Heresia não toca. Porque já está dizendo heresia. Não é palavra. Tem um monte de gente pregando aí, dizendo que está pregando a palavra de Deus, mas é heresia. E eu sei. Teve um dia que eu fui numa igreja. E cheguei lá. Eu identifiquei heresias sendo pregadas ali do púlpito. E logo meu espírito rejeitou, meu coração rejeitou, se fechou completamente. Digo, quero não. De jeito nenhum. Que coisa triste. Perdi meu tempo. Que coisa, a gente sai triste. Porque escuta besteira, escuta bobageira, sabe? Escuta besterol. Que não está nas escrituras sagradas. Isso a gente sente logo que nem o Espírito de Deus está ali, nem Deus se agrada disso aí. Mas a palavra de Deus, gente que prega a palavra de Deus, limpa, pura, simples como ela é. Oh, irmão, como alegra o nosso coração. Eu corro as léguas, eu faço tudo para ouvir uma boa palavra de Deus. Eu gosto demais. O que há de mais importante nos cultos
é a ministração da palavra de Deus. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Por isso, na hora da pregação, preste atenção, não fique conversando, não saia. Evite sair, pelo amor de Deus, evite passear, evite conversar, evite se distrair, evite dispersar a sua mente. É a palavra de Deus. Irmãos, quando isso não está acontecendo, é a hora de acontecer um avivamento. É a palavra de Deus. Eu ainda vou ministrar mais sobre isso, sobre esse foco. Porque a palavra de Deus é o que há de mais importante num avivamento espiritual. Avivamento sem a palavra de Deus não passa de fogo de palha, de lata vazia. É fogo de palha. Gente que diz que é avivado, mas sem estrutura na palavra, sem preparo na palavra, sem conhecimento da palavra, só com um monte de bobageira, de invenção, de peripécia, de presepada. Isso não é avivamento, não. O verdadeiro e o genuíno avivamento espiritual, ele é originado na palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera avivamento, porque gera impacto no nosso coração, comoção, convertimento, convicção de pecado. A partir daí é que vem o avivamento espiritual. Arrependimento, a palavra que gera arrependimento, e é no arrependimento que começa o avivamento espiritual. Amém, queridos? O avivamento espiritual não é só línguas estranhas e profecia e bater o pé e bater as mãos e pular. Não, meu irmão, o avivamento ele é gerado de dentro para fora e não de fora para dentro. De dentro para fora. Amém, amados? É arrependimento, convicção de pecado. Só quem gera isso é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ninguém tem convicção de pecado. Sem a palavra de Deus. Quando é que precisamos do avivamento? Quando a palavra de Deus está perdida na nossa vida. Tem que ser achada. Tem que ser achada. Diga aí para o seu irmão. Tem que ser achada a palavra de Deus. Eu vou continuar essa palavra. Vou ficar por aqui. Eu vou passar a palavra a Maria José. Ela vai ministrar a ceia. Eu vou ter que sair. Minha filha foi para o hospital agora pela manhã. Tem uns dias que ela vem passando mal. Juliana viajou. E eu muito preocupada. Ela se sentindo mal. Com alguns sintomas estranhos. Enjoos, tonturas. Algumas coisas assim estranhas. E ontem ela amanheceu, à noite foi dormir e disse: mãe, minhas mãos e meus pés estão formigando, e quentes e vermelhas. E eu disse: meu Deus, o que será isso? Orei, mas ela foi dormir. E amanheceu o dia pior, as mãos e os pés muito inchados. E eu pedi para Romualdo: leve ela no hospital, eu vou na igreja dar uma palavra, que eu não deixei ninguém para ministrar essa palavra. E eu vou atrás dela, vou saber o que aconteceu. Os irmãos orem, ok? Maria José, ela vai ministrar a ceia do Senhor para os irmãos e irmãs. À noite estamos aqui, em nome de Jesus, para adorar o Senhor. Orem, você vai fazer uma oração, vamos ficar de pé. Maria José vai orar nesse sentido. Em cima dessa ministração que ministramos agora, né? Mostrei 3 grandes necessidades para que haja avivamento na igreja do Senhor. Primeiro, a presença de Deus. Diga: a presença de Deus. Tem mais de importante, a presença de Deus, né? Essa presença magnífica, você não pode esquecer dela. A palavra de Deus, quando ela está esquecida, e imundícia dentro da casa do Senhor. Quando isso existe, tem que ter avivamento espiritual. Ora ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Pai, te damos graça por estarmos na tua casa, ó Deus, porque sabemos que grande é a tua misericórdia para conosco. E diante da tua presença, Senhor, queremos te louvar, bendizer teu nome, por esta riqueza maior que nós temos em mãos, que é a tua palavra, Senhor, porque dela depende a nossa vida, porque pela tua palavra, Senhor, é que é gerada em nossos corações
o Teu Espírito Santo. É pela Tua palavra que conhecemos o nosso Deus. É pela Tua palavra, Senhor, que nós existimos e nós Te louvamos nesta manhã. Ó Deus, e quantas vezes nos acostumamos com ela, Senhor, e temos deixado, Pai, de valorizar a Tua palavra em nossas vidas, de nos alimentarmos com ela de forma, Senhor, que podemos ser saturados pelo poder da Tua palavra. Mas nessa manhã tem misericórdia de nós. Oh Espírito Santo de Deus, traz o desejo, a fome da Tua palavra sobre a Tua igreja. Que através, Senhor, só através da Tua palavra podemos ter um avivamento. E nós queremos este renovo, nós queremos esse avivamento em nossas vidas, Senhor. Por isso estamos aqui na Tua casa para aprender. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus, e gere em nossos corações. Faça, Senhor, dá-nos força para nós, Senhor, nos despojarmos daquilo que não se agrada, não tem Te agradado em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos humilhar o nosso coração em Tua presença, reconhecendo, Senhor, Tua soberania, Tua santidade, reconhecendo, Senhor, Teu amor infinito para com as nossas vidas, Pai. É isso que eu Te peço, Senhor, nesta manhã. Renova-nos em Tua presença, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A pastora, né, me pegou hoje de surpresa, mas Deus não faz nada com seus servos sem antes lhe revelar. Amém? Deus tinha me revelado semana passada, através de sonho, que eu estava numa mesa muito grande, uma mesa branca. E ali eu cuidava de uns bebês, mais ou menos 1 ano de idade. Tudo muito branquinho. E quando eu começava a limpar, enxugar os pezinhos deles, eles começavam a louvar o Senhor e cantar: bendito seja o Cordeiro. E eu me alegrei com aquele sonho, mas não entendia. E eu disse, é algo novo que Deus quer fazer. Mas hoje eu cheguei, a pastora me convocou para ministrar a ceia. Peço aos irmãos, não olhe para mim, olhe para aquele que fez o sacrifício por você. A ceia é a ceia do Senhor. Nós somos apenas servos. Amém? Antes que a gente abra a Bíblia, qual irmão aí tem uma Bíblia que tem a harpa cristã? Às vezes, passa ali para Jogle, por favor. E Jogle, ele procura aquele louvor, que aí tem alvo mais que a neve. Sempre tem na Bíblia. Tem aí na harpa cristã. Enquanto nós estamos aqui, irmão, abra a sua Bíblia lá no Salmo 50. Eu não vou pregar, nós vamos apenas ministrar uma palavra para nós cearmos. Amém? Salmo 50, só o verso 5 e o 23 que diz: congregai meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E o 23 que diz: e aquele que oferece sacrifícios de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, qual tem sido o tipo de sacrifício que nós temos feito para esse Deus que fez um tão grande sacrifício por nós? Que tipo de sacrifício nós temos feito? Será que o meu sacrifício, o teu sacrifício, tem agradado ao Senhor? Será que o sacrifício que nós temos feito é o sacrifício que Ele quer receber?
Será que nós não temos feito sacrifícios que venham agradar a nós mesmos? Que venham trazer deleite para nós mesmos? Aquilo que nos traz deleite não é sacrifício. Aquilo que nos traz peso não é sacrifício. Sacrifício nos traz peso, muitas vezes dores, porque o sacrifício de Jesus lhe custou muitas dores, lhe custou muitas amarguras, muitas angústias, muitas tristezas. Custou o sacrifício do Cordeiro de Deus para mim e para você. A palavra tem sido, como a pastora falou, tem ardido nossos corações. Muitas vezes ler a palavra do Senhor se torna até um sacrifício. Principalmente quando você tem uma palavra para levar para alguém. Você tem que parar, você tem que meditar, você tem que buscar do Senhor. Isso lhe custa tempo. Muitas vezes nós nos angustiamos e esse é um sacrifício agradável ao Senhor. Que tipo de sacrifício eu e você tem feito para o Senhor? Como o Senhor tem olhado para nós? Com que tipo de olhar